Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Você Vende o Quê? O podcast oficial da Isso é Conteúdo. Eu me chamo Cássio Freitas e hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui nesse podcast, mais do que um profissional, um amigo, como eu tenho recebido muitos amigos por aqui. Tenho percebido. Pablo Vilela, especialista em gestão ágil. Seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Isso é Conteúdo. Um prazer te receber. Uma salva de palmas para ele aqui, por favor. Obrigado, Cássio, pelo convite. Prazer meu poder fazer parte aqui desse projeto, né, tão legal que você tem desenvolvido aí ao longo dos últimos anos. Muito bem, Pablo. Como eu disse, né, você é mais do que um profissional que a gente vai conversar aqui hoje sobre gestão ágil, sobre muita coisa que interessa você, empreendedor, você que tem um negócio próprio, que está empreendendo ou que está pensando em empreender. Nós vamos conversar sobre outras coisas do dia a dia também, é claro, como eu sempre faço aqui, sobre família, sobre amizade, sobre fé, sobre propósito, né? Porque esse é o objetivo do nosso podcast aqui. Aliás, eu já começo sempre com essa pergunta. Pablo, você vende o quê? E não vale responder gestão ágil. Tá, tudo bem. O resultado que a pessoa vai ter lá no final. É isso aí. Olha, eu vendo a liberdade operacional, né, para um empresário, né, um empreendedor, ter a capacidade de conseguir deixar de ser o motor de arranque da empresa dele e passar a ser o piloto, né, desse avião, que é a empresa dele. Pois é, eu fiz de propósito, eu não passei essa partezinha aqui do roteiro para você, exatamente para eu te fazer essa pergunta agora. Isso que você acabou de falar aí é o que você entrega. Eu quero saber realmente o que você vende. Você vende eficiência, você vende processo, você vende liberdade ou você vende paz para quem está virando escravo da própria empresa? Pode ser paz para quem está virando o escravo da própria empresa. Bacana, então maravilha, é sobre isso que nós vamos falar hoje então aqui nesse podcast e muito mais. Bom, vamos começar então aqui investigando, né? Investigando um pouco mais aí dessa área de gestão ágil. Eu quero fazer algumas perguntas específicas para você. O que é então ser prisioneiro do próprio sucesso? O cara tem uma empresa, ele construiu ali, ele acha que está tudo certo, né? As coisas estão fluindo, estão andando. Às vezes tem uma coisa ou outra desorganizada, mas que talvez não chegue a ponto de incomodá-lo, mas ele se tornou um prisioneiro do próprio sucesso. O que é isso? Legal. Vamos fazer um comparativo com um rei, né, e um reinado. Imagina que quem se tornou prisioneiro do próprio sucesso é aquele empreendedor, aquele empresário, que ele é o rei, mas ele também é o guarda. E quando ele precisa sair, o que acontece? Não tem um governo, não tem um reinado, o rei, e não tem quem vigia. Então, logo, vira o caos, né? Aquele ambiente. E isso é a realidade de muitas empresas hoje. Eu estava conversando num podcast passado aqui com um grande amigo também, psicólogo, Fernando Barbosa, que estava falando que uma das principais causas assim, das pessoas procurarem o consultório dele é burnout, que talvez seja um dos principais problemas aí, né, desse século. Certamente. E eu acho que isso está intimamente ligado a isso. É engraçado que a gente falou disso num podcast anterior e as coisas vão se conectando. E eu tenho certeza que tem muito empreendedor que está nesse momento pensando, minha empresa é uma empresa de sucesso, eu faturo bem, tá tudo como eu esperava, só que eu sou esse prisioneiro, né? A empresa depende de mim o tempo todo. É isso que você falou, o cara não consegue tirar férias e aí isso começa a causar problema na vida familiar, nos relacionamentos do dia a dia, porque ele não consegue encontrar com os amigos, está sempre naquele correria, tô na correria. É claro que está todo mundo na correria de algum modo, né? Mesmo quem está um pouco mais organizado. Mas e aí? Eu queria saber como é que alguém constrói algo que funciona e vira refém dessa própria criação aí. Como é que você vê isso? Olha, Tem alguns erros, algumas coisas Sim. específicas? Bom, um acontecimento extremamente ímpar que a gente consegue enxergar que esse empresário, que essa empresa virou esse caos, é quando algum resultado, alguma resposta, né, você ouve o seu colaborador, alguém da sua equipe dizer, deixa eu ir ali ver com o Cássio, aí eu volto para te dar a resposta, né? Ou seja, né, a decisão ela depende somente do Cássio, que é o dono da empresa. É muito pesado, é muito difícil uma vida assim, né? Você imagina na estrutura de uma empresa que existem tantos departamentos, tantas tarefas, tantas funções, né? Tantas variações de escopo, é um peso muito grande para esse empresário.
Sim. E agora, você acha que esse é o primeiro sintoma de que o dono virou gargalo ou tem outros sintomas, outros problemas aí também? Sim, tem outros problemas. Um dos principais é a questão da tomada de decisão, né? São muitos problemas, né? Um segundo problema muito importante também de ser observado é relacionado à operação, né? Só ele detém do conhecimento operacional, né? Ele tem funcionários que são muito conectados ali a ele operacionalmente falando e não tem ali a liberdade para poder pegar uma entrega e ir até o fim entregar ao cliente. Aquilo ali, esse meio tempo, né, de planejamento, execução de uma tarefa, validação, entrega para o cliente, isso volta ali na mão do empreendedor, sei lá, 5, 6, 7 vezes. Né? Então, ele, além dele ser prisioneiro, ele aprisiona, na verdade, também o colaborador, que poderia ser um grande motor de arranque aí no sentido de fluxo, de entrega, de inovação. O Pablo, você já está há alguns anos atendendo empresas, atendendo pessoas, principalmente com a sua mentoria, né, que é focada nisso, mas assim, o que você percebe nessas dores, nessas questões todas que o empresário traz para você, que as empresas que você orienta acabam trazendo dentro da mentoria, né? Esse empresário, ele é esse centralizador, né? Essa figura que você está falando aí, ela nasce assim, ela surge pela necessidade. Como é que você vê que o cara entra, né, nesse perfil aí, né? A empresa não cresce, né? A empresa começa a dar prejuízo. Né? E isso é automaticamente ligado a um teto que ele colocou, a um Sim. limite que ele colocou ali. O empresário, ele se torna centralizador pela questão financeira ou também pela questão da necessidade. Ele vai se enrolando nas tarefas ou ele acha que só ele que pode fazer aquilo ali? Perfeito. Como é que é? Inicialmente pela necessidade, né? Mas com o tempo, aquilo ali é muito para inflar um ego, tá? Né? Isso é muito pesado que eu estou falando. Né? Às vezes um empresário pode estar assistindo esse podcast e isso até cutuque ali, né? Sim. Na cabeça dele, o sentimento dele. Mas você não acha que talvez também isso. até a desorganização leva a essa... O cara vai deixando, vai A empurrando com a desorganização é feito, barriga. né? Não é possível ele conseguir fazer tudo, tomar todas as decisões, executar tudo, não dar liberdade para a empresa fluir, crescer. Isso é muito pesado. Então, a desorganização ela é uma consequência disso. Perfeito. Bom, eu queria também falar um pouco dessa mentalidade, especialmente da gestão ágil, né? Eu queria que você entrasse e explicasse melhor o que é gestão ágil. Bom, gestão ágil, muitas pessoas acreditam que é uma ferramenta, né? Na verdade, gestão ágil não é uma ferramenta. Gestão ágil não é nenhum método. E ágil não quer dizer que é rápido, né? Sempre, né? Como é que é? De forma alguma, né? Então, a gestão ágil, ela está mais no campo filosófico e cultural. Então, a gestão ágil ele é um mindset, é uma ideia. Né? Quando a gestão ágil foi criada, o que foi definido ali naquele momento, e a consequência disso foi um manifesto, que é um documento que chama Manifesto Ágil, né? Foi para definir todos os conceitos, todos os valores, né? Correlacionados aí com essa ideia, com esse mindset. Aí sim, depois disso, vieram sendo construídas ferramentas e metodologias inspiradas nesses princípios e nesses valores. Né? E por isso que a gente fala, metodologias ágeis são um grupo gigantesco de métodos inspirados e criados com base no manifesto ágil, na cultura ágil. Como é que o cara aplica isso no dia a dia? Dá um exemplo prático pra gente aí. Eu sei que tem muita coisa, muito detalhe. O cara, quem quiser ter a gestão ágil vai ter que fazer a mentoria com você. Mas eu queria que quem estivesse em casa tivesse uma noção, né, do que é a gestão ágil na prática. Dê exemplos assim do que é feito, por exemplo. A empresa está na situação A e aí você vai mudar ela para a situação B. De forma bem resumida, né, a gente está falando muito sobre operacional aqui, sobre equipe, né? Então você trazer esse conceito aí de equipe que tem poder de tocar o barco, né?
E aí as metodologias, né? As metodologias elas são um verdadeiro mapa de como executar aquilo de forma fácil, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da metodologia Scrum, né? O Scrum existe o manual do Scrum, como que você começa, o que você faz no primeiro dia, todas as reuniões que envolvem esse contexto de gestão operacional, todas as cerimônias, o que é feito em cada cerimônia, o que é feito em cada dia. Então, existe um roteiro para isso, né? Não é algo tão simples. Mas, basicamente, trazer pessoas alinhadas com o mindset da cultura ágil, pessoas com autonomia para tocar um barco e uma convergência no formato de entrega, né? A mentalidade tradicional de entrega, né, no mundo da gestão, no mundo das empresas, até hoje ainda é muito de que você tem que entregar o produto inteiro para o cliente, né? Então, vou dar um exemplo aqui, posso? Claro, fica à vontade. Pensa que você desenvolve sites, desenvolve aplicativos, né? E o seu cliente contratou para fazer um aplicativo de sistema financeiro. A gente estava conversando sobre isso agora mesmo. Eu tenho duas opções na minha frente: ser ágil ou não ser ágil, né? O não ser ágil seria o quê? Eu segurar o meu cliente 6, 7, 8 meses, 12 meses, para depois desse tempo todo ele receber a entrega final ali, que é aquele aplicativo pronto. Certo. Essa é a ideia, né? Quando a gente pensa na entrega de solução. Na mentalidade ágil, essa entrega ela é fatiada, ela é distribuída ali ao longo desse tempo todo, no exemplo ali do cronograma de 12 meses, né? Então você começa a entregar o que a gente chama de features, né? Pedaços, né? Recursos daquele aplicativo. Isso é muito bom porque quem contratou consegue já pegar, usar, validar, já dar um feedback e não deixar para ter um processo de avaliação e validação lá no final dos 12 meses, né? E aí tem alguma surpresa, alguma coisa que ele não gostou? Isso atrapalha até o empreendedor poder crescer com a empresa, ele vai ficar agarrado. Se ele entregou um projeto no final dos 12 meses, quando é que ele vai poder pensar em adquirir outro cliente? A coisa vai toda embolando ali, virando uma bola de neve mesmo, sabe? E isso pode ser aplicado em qualquer área, Pablo? Qualquer área pode ser aplicado, tá? Mas a aplicação ela vai além da área, mas o que a empresa entrega, como ela entrega e principalmente como que é o mercado daquela persona, né, desse cliente, né? Como que é o mercado dele. O mercado é volátil, é um mercado que tem surpresas, é um mercado que decisões judiciais, governamentais, fenômenos no mundo impacta, né, o poder de decisão e consumo. O ágil se aplica a isso, tá? Quase toda empresa está exposta a isso hoje, né? Então a gente sempre vai estar na situação de que precisamos ter uma tomada de decisão rápida. E se o formato de gestão, Cássio, fosse engessado, essa tomada de decisão rápida não seria possível. Agora, você já viu empresa implantar gestão ágil alguma vez e piorar? Sim, acontece já vi. também? É o ágil de fachada, né? Que chama isso. Hoje em dia existe uma certa modinha em querer seguir as tendências do Vale do Silício, por exemplo, né? Aquelas grandes startups. E junto com essas big techs vem ali os termos, o estilo, a cultura, e a empresa quer implantar ali. Então ela começa a conversar que nem empresa de startup, coloca ali uma reunião ou outra do conceito ágil para acontecer, né? E cada empresa tem uma circunstância, né, também. Às vezes o cara quer implantar aquilo lá do Vale do Silício, mas a circunstância dele é outra, né? A necessidade dele é outra, né? Outra. Porque, pelo menos pelo que eu entendi até agora, nós estamos começando a fazer a gestão ágil aqui, né? A mentoria com você aqui na Isso é Conteúdo. Mas a gestão ágil, ela tem os princípios, as regras ali, mas ela não é uma coisa totalmente engessada, né? Existe ali um processo de cada empresa, onde você vai trabalhar a cultura ágil de acordo. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Você está certíssimo. Inclusive, voltando lá atrás, sabe, quando eu disse sobre o Manifesto Ágil, o que foi criado lá atrás, quando começou a pensar na agilidade,
Ali, como eu disse, não foi desenhado nenhum método de forma de trabalho. Ou seja, o ágil é uma porta aberta. É justamente para você pegar aqueles conceitos, aqueles valores, né, e adaptar ao teu negócio. Né? Empresa que coloca metodologia ágil como valor, como princípio, aqui a gente trabalha só com isso. Não é uma empresa tão ágil assim, na verdade. Né? A agilidade, ela necessita fazer com que a empresa comece a se desenvolver e se modelar e aperfeiçoando. Existem muitos cases no mercado. Vou te contar um case aqui. Spotify, uma empresa internacional muito conhecida, né? Spotify começou utilizando algumas metodologias ágeis muito tradicionais, como por exemplo o Scrum. Né? Eles foram mexendo tanto naquilo, modificando, melhorando, que no final eles criaram a própria metodologia que partiu ali do Scrum, né? Que é a metodologia Spotify, muito utilizada no mundo, principalmente das startups hoje em dia. Então, essa é a proposta, né, da agilidade. Eu ia te perguntar exatamente isso. O que é Scrum e onde é que ela entra dentro da metodologia ágil? O que é Scrum? Explica para a gente de forma mais clara possível, né? Para quem está em casa e nunca ouviu falar nessa palavra ou já ouviu falar, mas não sabe o que é. Scrum é um dos métodos que foram construídos com base no Manifesto Ágil. Né? Vamos dizer que o Manifesto Ágil é a Bíblia, né? Mas lá não ensina nada como faz, só fala os valores. O Scrum é uma ferramenta da gestão ágil, né? É uma ferramenta onde existe um roteiro de profissionais envolvidos, profissionais próprios, né? Vou citar alguns aqui, falando dos profissionais envolvidos, tem um PO, que é o Product Owner, né? Product Owner significa dono do negócio. Não é o dono do negócio, é uma pessoa que tem a mentalidade de dono. Né? Só aí você já vê que o empresário começa a ter... Como se fosse o braço direito ali do empresário, direito, né? A pessoa de confiança. Isso. Você pode ver que ali você já coloca, agora não sou eu que tomo sozinho as decisões, já tem um Product Owner ali, alguém que é conectado. O cara já consegue sair de férias. Já consegue sair, só aí, né? Aí dentro do Scrum tem também o Scrum Master, né? O Scrum Master é um gestor técnico que fica junto com a equipe, né? Então, por exemplo, vamos dizer no caso aqui da sua agência, aqui a equipe vai envolver design, social media, gestor de tráfego, editor, pessoa que mexe com filmagem, né? O Scrum Master, ele tem esse viés técnico, né? Às vezes ele pode até ser um desses profissionais, ou já ter sido. Né? Ele entende tecnicamente do que o time constrói na operação. E ele é um gestor que está colado com o time ali para fazer com que as regras do Scrum aconteçam, os ritos das reuniões sejam respeitadas, né? E ele é um comunicador com o Product Owner, que é o cara que está lá na área de negócio e ligado no cliente também. Agora, quais são as principais queixas, as principais dificuldades que você recebe no dia a dia das empresas, na mentoria? Como é que você enxerga assim? O que o empreendedor mais traz de dificuldade para você e como é que essa metodologia, como é que a gestão ágil, como é que o Scrum pode mudar a realidade dessa empresa que hoje traz esses problemas, essas queixas? A gente precisa dar um passo atrás lá quando a gente começou a conversar, né, e dizemos ali sobre aquele perfil de empreendedor que está cansado, fatigado, está com burnout, a empresa não cresce, ele está extremamente cansado porque tudo volta nele e é ele que criou esse leão, é ele que criou esse cenário aí de selva, tá? Então essa é uma das principais dores que eu recebo. Então, a empresa tem ideias boas, projetos bons, né? Tem oportunidades comerciais boas, parcerias boas, mas não sai do lugar. É uma das maiores dores que eu recebo, Cássio. Você vê muitos empresários hoje que têm, por exemplo, um potencial de crescimento, pessoas procurando, querendo o serviço dele porque confia, porque vê qualidade naquilo que ele faz, mas ele não consegue passar de 10 clientes, vamos dizer assim, não consegue passar de 20 clientes, enfim, não importa o número, mas não consegue escalar. Não consegue escalar o cansaço dele,
não, o cansaço operacional, o cansaço mental, não vai permitir que ele cresça. Aliás, é um ponto que até vejo muitos empresários, muitos de nós, vou falar nós porque eu estou nesse barco também, né? Às vezes sente até um certo orgulho de falar assim, olha, infelizmente eu não consigo te atender nesse momento. E a gente acha isso, beleza, você está sendo honesto, né, com o cliente, é melhor você não pegar do que você não dá conta, né? Mas isso não é motivo de orgulho nenhum para o empreendedor. Isso é feio, né? Isso é motivo de vergonha, na verdade. Inclusive, o cliente certamente vai criticá-lo. O cliente criticando, o pior pode acontecer, criticar ele no mercado dele. Porque eu acho que é duas coisas, Pablo. Se a gente não está dando conta de atender mais um cliente, se a gente não pode, beleza, o cara, estou sendo honesto, estou dizendo que eu não consigo, ok. Mas se você não está dando conta tem duas coisas que eu paro e penso, refletindo, né? A sua empresa ela não está organizada o suficiente para que você possa atender mais pessoas, porque eu acho que nunca é o cara assim, eu não quero. Tem gente que ainda fala, não quero atender só X pessoas e pronto. Mas eu acho que também vamos falar do ponto de vista familiar aqui, porque a gente tem família, a gente tem filho, a gente tem sonhos, e eu não estou nem falando de ganância, de muito dinheiro, mas eu estou falando o seguinte, ao não atender mais um cliente, ao não colocar mais gente para dentro da sua empresa, você também está privando a sua família de muitos sonhos, muitas coisas que você poderia realizar por meio do seu trabalho, é o que eu penso. É uma questão de responsabilidade, né? Sim. Inclusive, isso é um valor muito importante para mim, que para mim faz parte da tomada de decisão, se eu inicio algumas parcerias ou não. Eu passo por essa situação que você disse de negar um cliente, mas não é negar nós, porque eu não tenho o que eu estou dizendo não é que a gente não vai né? negar, né? É claro que tem situações também que a gente avalia o seguinte, né? Esse cliente ele não está alinhado com o meu propósito, com aquilo que eu estou buscando. Sobre isso que eu estou falando. Ou às vezes, por exemplo, é o que eu falo, né? Tem uma frase, eu não sei se essa frase é do Steve Jobs, é do Bill Gates, mas é de algum grande player aí do Vale do Silício, que foco é dizer não, né? Só que foco não é dizer não o tempo todo, né? Mas dizer não para aquilo que vai te tirar do seu propósito, do seu foco, né? Daquilo que você precisa caminhar. Aquilo tá na direção, porque às vezes a gente recebe o cliente perfeito, o cara que está interessado no seu trabalho, que está alinhado com o seu propósito, com os seus valores, só que você não pode atender por uma limitação operacional, né? Uma limitação de desorganização da sua empresa. Isso. Existem muitas propostas que são verdadeiras viagens, né? Então, tem isso preciso entender isso. A gente não pode ser aquele empreendedor que aceita tudo. Sim. Né? Mas existe contexto para isso, é muito amplo, né? O não é... Né? Não entenda aqui, eu vou passar a dizer não para tudo, né? O que é mais difícil ensinar? Ferramenta ou mentalidade? Porque dentro da metodologia ágil tem essas duas coisas, né? Cara, é mais difícil ensinar a mentalidade, tá? Ferramenta, né? Vamos dizer, um software, você instala aí com um dia, com 6 horas, com 1 hora. Se o cara tiver atenção, ele aprende, né? Agora, como que você desinstala um gestor tóxico? Um gestor cheio de ego? Um gestor onde toda a tomada de decisão está na mão dele? Um gestor que a inovação só parte dele. E o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo entre a equipe, ele é um pecado. Ele não pode existir. É só ele que pode pensar. E aí isso é difícil. E tem hora que tem que entrar o psicólogo, né? Na mentoria tem também, né? Na mentoria tem essa parte também, né, de desenvolvimento pessoal. Então, assim, esse software aí é difícil de desinstalar. Eu falei psicólogo, mas pode ser o coach, né? Pode ser, enfim. E às vezes pode acontecer, Cássio, de um negócio, né, de mentoria nem ser fechado por perceber que não é o momento para ele, ele não quer. Sim. São as decisões que a gente precisa, os nãos que a gente precisa dar, né? Sim. Os termos viraram até motivo de meme na internet, né? Mas é o código lá do Pablo Marçal, o instalar o drive. É por aí. O mindset, né, que você falou, que virou uma palavra também muito banalizada, da questão do coach e tudo, mas de fato, o mindset é essa mudança de mentalidade, né, de ideia que o cara precisa ter. Mas enfim,
Então, vamos falar sobre modelo antigo, mundo atual. O modelo cascata, ele ainda funciona ou ele virou peça de Modelo museu? cascata. Eu acho que eu pergunto. O waterfall, né, que é como muito conhecido aí no... A gente, por exemplo, estuda lá em administração, né? Eu, embora tenha feito jornalismo, eu tive matéria, disciplina de administração. E a gente estuda lá todos aqueles conceitos de administração, do toyotismo, fordismo, né? A questão da linha de produção, operacional, enfim. Mas e aí? Isso funciona ainda? Isso faz parte, mas tem que ser atualizado com essas metodologias novas aí? Waterfall, ou modelo cascata, né, primeiramente explicando o que é isso. O modelo cascata é, como o próprio nome diz, uma cascata, certo? É uma corrente, um fluxo de águas que vem de cima para baixo descendo. Né? Ele não pode mudar a direção. Ele tem uma única direção, sempre para frente, trazendo para o mundo dos negócios. Você pode pensar aí num cronograma que foi desenhado lá na fase de planejamento, né, por exemplo, de uma construção de uma ponte, né, onde você precisa começar pelo planejamento estrutural, depois o planejamento financeiro, depois você vai fazer, né, a base daquela ponte, né, e você começa a concretar. Existe uma linha, você não pode mudar aquilo. O waterfall é isso, modelo cascata, né? Isso ainda funciona para alguns mercados, né? Por exemplo, você imagina aplicar gestão ágil na construção civil de pontes, de grandes prédios. Não vai funcionar, não é assim. Ali é aplicável, né? Talvez para uma outra parte, né? Uma outra Administrativa, parte, gerencial. né? Exato, talvez para uma parte interna da empresa, né? Sim. Mas não na empresa como um todo. Entendi. Agora, o empresário brasileiro ele tem dificuldade de mudar de rota? Você falou dessa questão de ir na mesma direção sempre. Quando Tem dificuldade vem a implementação cultura. da cultura ágil, ele tem essa dificuldade? A dificuldade pela cultura do modelo cascata, que isso é muito forte, né? Até pouco tempo atrás, isso é o que imperava, né? Inclusive, contando um pouco aqui de fato histórico, tá? Dando um passo atrás mais uma vez, sobre como que a gestão ágil nasceu. A gestão ágil nasceu lá na década de 90, quando gestores de tecnologia, na época ali, naquele boom da informática, dos sistemas operacionais, computador pessoal e tudo mais, o que existia de gestão naquela época, Cássio, era o modelo cascata. Então você imagina como ter um modelo de gestão engessado, que não permite mudanças drásticas, mudanças fora do tempo de um cronograma, para um mercado de tecnologia que é impactado o tempo todo por mudanças no mundo, mudanças na cultura, leis e tantas outras questões que podem influenciar. Então, aqueles projetos, eles praticamente bugaram, não saía, não chegava no final. É a historinha da construção do aplicativo que eu disse, né? A mentalidade de entregar o aplicativo só lá no final de 2 anos, né? Trazendo tanta insatisfação ali para o mercado, não podendo testar. Eu fiquei até pensando nisso que você falou, assim, que a gestão ágil, ela, além de ir alimentando a expectativa, né, no sujeito ali, ou na entrega que você está fazendo, porque, igual você falou, você não vai ver o negócio daqui tanto tempo. Você vai acompanhando e você vai fazendo parte do processo. Ou seja, você vai ali vendo e testando ao mesmo tempo. Então... Isso traz uma satisfação para o cliente enorme. Então, você imagina a tua empresa fazendo entrega diária, ao invés de entrega mensal, entrega quinzenal, ou entrega, sei lá, a cada 3 meses. Sim. Pablo, você é engenheiro de produção. Em que momento que você percebeu que só a técnica não era suficiente? Olha, quando eu percebi que a técnica, ela organizava a máquina, né? A parte técnica realmente da minha profissão, do que eu trabalhava naquele momento, e cheguei no desafio de precisar ter uma organização que precisasse recalcular a rota, né? A qualquer momento, de acordo com alguma mudança, algum fator de influência. E quando é que nesse processo você virou estrategista?
foi quando eu saí de trabalhos mais voltados para a técnica da engenharia e, de fato, fui ser um gestor dentro de uma empresa que tinha a mentalidade ágil, né? Ali, inclusive, eu tive até algumas dificuldades, né? Porque você imagina, eu estava vindo de um mindset, né? De uma mentalidade tradicional, uma mentalidade cascata, entrando num universo totalmente ágil, né? Totalmente cheio de mudanças e aperfeiçoamentos. E você foi, em algum momento, antes disso, o gargalo de algo que Eu fui o você gargalo construiu? no início, exatamente porque eu quis trazer a minha mentalidade daquele momento. Então você passou por isso também, Passei por igual o isso. empreendedor passa hoje. Passei por isso. Por isso que eu consigo ensinar isso tão bem na mentoria. E eu consegui vencer isso. Onde é que foi o ponto de virada? Que virou a chave, assim, para você? O ponto de inflexão, vamos dizer assim. O ponto de virada foi realmente parar para entender, né? Dar esse grande passo atrás aí, esquecer um pouco ali a prática do dia a dia dessa gestão e entender ali o manifesto ágil. São todos os valores, todos os princípios. Entender isso realmente. Né? Entender a cultura e a filosofia por trás da agilidade. Não precisa citar nome, né? Até por questão ética aí também, mas eu queria que você citasse alguns modelos de empresa que você trabalhou, que você conseguiu implementar a gestão ágil, que deu certo. Se você quiser até contar alguma história, alguma coisa assim, mas assim, só para o pessoal ver também, saber um pouquinho, né, como é que funciona isso, né? Isso é legal, é muito legal isso que você está falando, porque é inclusive para mim uma validação de algo que eu tenho dentro da minha empresa, que é o ágil para todos. Tá? Olha, eu tenho cases mais variados possíveis. Escritório de advocacia, que é coisa mais tradicional que escritório de advocacia. Muita gente pode achar que gestão ágil não funciona nesse meio, né? E funciona bem. Funciona ótimo. Né? Um comentário rapidinho aqui. Você imagina a realidade de um escritório de advocacia, onde as entregas para o cliente também são bem lá no final. E geralmente envolve muita burocracia. O estamento brasileiro aí, né? Pois é. Então, eu consegui trazer para um escritório de advocacia, né? Até posso citar o nome aqui, Leão Advocacia, né? do meu... Esteve aqui nesse podcast também. O Gabriel Leão, um grande parceiro, amigo meu, compadre meu. E a gente implantou lá e deu muito certo. Né? Os clientes são extremamente satisfeitos. Inclusive, lá a gente consegue trabalhar com um modelo que é muito difícil na advocacia, que é o modelo recorrente. Você imagina, ter clientes que pagam mensalidades fixas, recorrências anuais, para ter o nosso trabalho ali. Né? Maravilha. Outro ramo eu já desenvolvi para uma repartição de tecnologia de uma prefeitura municipal. Bacana. Um case bem legal também. Ou seja, gestão pública também. Gestão pública. Dá para ser implementada a gestão ágil. Foi uma aluna, né, uma jovem. Ela estava para assumir uma posição dentro dessa repartição e nunca tinha sido líder. Né? Então, ela era técnica, né? Ela fez esse caminho aí que eu fiz, talvez. Né? Ela era técnica na área de tecnologia e precisava ali passar a sua liderança. E se perguntou, o que eu vou fazer? Como que eu vou encarar esse desafio? Foi quando a mentoria Growzone entrou na profissão dela e ela conseguiu implantar. Outro ramo também, já implantei metodologias ágeis em hospital, em área de hospital, não hospital inteiro, né? Em uma repartição de hospital. Inclusive, sua esposa é da área da saúde também, né? É gestora também de saúde, né? É gestora também e é uma embaixadora da agilidade também. Que bacana. Né? Agência de marketing como a sua, já implantei vários cases. Né? Empresa de infoprodutos, marketing digital. Né? Já consegui também organizar com agilidade. Você pode pensar, né? Mas infoprodutos já está dentro do contexto, né? De inovação, né? Dessa onda aí meio startupizada. Nem sempre, né? Nem sempre, porque... Às vezes tem muita desorganização. Muita desorganização. Muito processo é um mercado desconectado. muito grande, são muitas coisas que acontecem. E as novidades, né? Muita coisa todo dia surgindo, inteligência artificial, enfim. Aliás, eu quero falar um pouco disso também. Você fala muito de autonomia, mas autonomia não dá medo para o dono? Dá medo, com certeza. Você imagina tirar da mão de um gestor controlador,
A tomada de decisão, a menininha dos olhos dele é a tomada de decisão, é o amorzinho dele, vamos dizer assim. Você tira isso da mão dele. Agora, eu já vi player aí pregando o gestor, o dono da empresa, vamos dizer assim, né? Sair totalmente da operação. Você acha que isso funciona? Funciona. Totalmente? Sai. Ou você acha que ele tem que estar de alguma forma? Não, vamos lá. Ele tem que estar de alguma forma envolvido ali com a equipe. Mas ele não precisa ser quem vai fazer uma planilha. Entendi. Lá da operação. Ele não precisa ser quem vai montar um criativo, né? Ser quem vai fazer a filmagem, né? de um podcast como esse. Ser quem vai montar um conteúdo, né? De uma landing page, de uma estratégia de marketing. Quando a gente fala sair do operacional, é mais nesse sentido. Ele ir lá no lugar das pessoas do time e executar algo. Agora ele vai estar no operacional de forma mais estratégica e contando ali com uma liderança também, que é conectada à área de negócio, né? Pablo, por que tem empresário que prefere contratar um colaborador, um profissional, pela questão técnica do que comportamental? Como é que você vê isso? É uma questão cultural, né? O mundo tradicional funciona muito olhando para a questão técnica, né? Se eu te perguntasse aqui, por exemplo, Cássio, você tem hoje uma função aberta aqui na sua empresa de editor de vídeo. Naturalmente, você, o empresário na sua posição, ele vai buscar uma pessoa que sabe o que é editar vídeo. Quais são as perguntas que ele vai fazer naquele processo de recrutamento? Quais softwares você usa para editar? Você já editou vídeo com essa metodologia, com essa técnica? Né? Me dá aqui alguns cases de trabalho seus para me ver. São coisas comuns, não é? Não é verdade isso? Sim. Então pronto, é uma questão cultural. Né? Como o mundo olha para essa vertente. Mas aí no dia a dia, depois ele vai descobrir que você vai questões descobrir comportamentais que a pessoa, são importantes. Exatamente. Aí o que adianta você ter o melhor editor e descobrir que o cara não é bom em trabalho em equipe, não é bom em resolver problemas, é um cara que toda hora ele vai parar o trabalho dele por causa de algum impedimento e jogar pro teu peito. Deu problema aqui. E vai sentar e esperar, né? Uma pessoa que não é proativa, né? Não sabe resolver as coisas de uma maneira mais inteligente. Isso pode impactar em toda a equipe? Pode impactar em toda a equipe, porque pode contaminar, né? Mas normalmente quando um empresário ele contrata mal, olhando mais para as habilidades técnicas, ele tende a ter uma empresa inteira assim, porque ele só olha para a questão técnica, né? Agora, se você tem as duas coisas, você tem o melhor dos mundos. Você vai ter o melhor dos mundos, né? Eu gosto muito de olhar mais para a habilidade comportamental do que para a técnica. Então, no mesmo exemplo aqui, você tem uma vaga para editor de vídeo. Eu, Pablo, vou buscar encontrar nessa pessoa, nessa função, né, ali as pessoas que estão ali para serem recrutadas, as habilidades comportamentais que para o meu negócio são importantes. Você, quanto empreendedor, você precisa também mapear isso. Quais habilidades técnicas para você é mais importante? E não é possível você ter todas as habilidades, senão você vai ter um super-homem na sua empresa. Sim. Não existe, ninguém é perfeito. Mas você vai buscar as principais para você. Eu preciso de trabalho em equipe, porque, né, é um trabalho em conjunto. Responsabilidade, comprometimento. Ou eu não preciso que tenha trabalho em equipe, né? A pessoa é uma função que ela vai trabalhar sozinha numa sala fechada. Então, pronto. Trabalho em equipe pode ser ou não ser interessante. A própria questão da resolução, né? Tomar decisão, né? A proatividade. Agora vai ter gente que vai ter dificuldade de comando, por exemplo. Aí às vezes o próprio gestor vai pedir uma coisa, mas ele quer fazer do outro jeito. E o gestor precisa que seja feito de outra forma. Exato. Então isso é um problema. Visão analítica, né? Que é você conseguir olhar para a coisa de uma forma mais ampla e até ajudar o dono da empresa a tomar a melhor decisão. Né? Que às vezes você pode enxergar o que ele não está enxergando. Afinal de contas, você que está, aquele colaborador é ele que está ali no dia a dia daquela função. Ele vai ter alguns insights que podem te ajudar. Né? Ou seja, por isso que eu valorizo mais as habilidades comportamentais.
Habilidade técnica, se o cara tiver todos os requisitos comportamentais que são importantes para você, a questão técnica você resolve com estalar de dedos. Perfeito. É editor de vídeo, você compra um curso, dá para ele. Se ele tem a habilidade de aprendizado contínuo e interesse, se é uma pessoa interessada, ele vai pegar aquilo ali, cara, e vai desenvolver rapidamente. Maravilha. Bom, a gente falou muito de coisa técnica aqui, vamos falar um pouco da parte humana. Não quer dizer que essa parte também você não possa aprender um pouquinho, porque tem muita coisa também aqui do que a gente está conversando. Mas eu vou até falar que esse cara aqui, que está sentado na minha frente aqui, eu já devo conhecer ele. Vamos falar aí, já deve ter quase 20 anos que eu te conheço porque já deve ter uns 20 anos. Por ali 2008, 2009, eu lembro de você tocando violão na igreja, nas missas. Depois a gente teve alguns amigos em comum, um deles, um grande amigo que eu considero muito, que é um dos seus grandes amigos também, que é o José Ronaldo, né? Um cara que muitas vezes a gente esteve junto, hoje tá fora aqui da cidade, mas sempre que a gente se encontra é sempre uma alegria. E eu conheci um pouco do lado humano do Pablo também, né? Eu posso dizer que é uma pessoa extremamente agradável, um cara bacana para bater papo no dia a dia, conversar. E eu queria que você falasse um pouco, né? Você, Pablo, pai, casado, católico, né? Tá com o João Pedro agora, que tá com quantos meses? 5 meses. 5 mesinhos, né? Tá aí vivendo uma fase maravilhosa também. Como é que essa parte humana, Pablo, que o Pablo vem construindo ao longo dos anos, né, como profissional, como cristão, como ser humano, isso influencia também nas suas decisões estratégicas do dia a dia? Muito boa essa pergunta. Isso realmente influencia as minhas decisões estratégicas, né, ao decorrer dos anos aí, tá? Primeiramente, vamos falar antes da família ali, a questão religiosa, a questão cristã, católica, né? A moral. Isso está dentro de mim, está dentro do meu coração e é uma linha, né, que não me permite ultrapassar em fazer maus negócios, em fazer coisas que vão prejudicar outras pessoas, né, em fazer coisas que não vão construir, vão destruir. Então, a moral católica, ela é essa linha que me embarreira de não ser ruim nos negócios, ser ruim para as pessoas, para os parceiros, né? E a minha família, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, eu não posso, por exemplo, aceitar qualquer negócio, né? Decisões que eu possa tomar aqui de alguma parceria pode comprometer o meu tempo com a minha família, e um valor que eu tenho é tempo. Bem gasto, né? Tempo com a família, isso para mim é muito importante, né? De que adianta você ganhar um mundo dos negócios e a sua família não usufruir da vida, dessa felicidade, que é essa oportunidade da vida junto com você. O que o João Pedro mudou na vida do Pablo, hein? O tempo, com certeza. Isso aí é óbvio, Pablo, né? por exemplo, agora está tendo que fazer algumas atividades até de madrugada, né? Porque muito bem. O João Pedro eu digo que ele é uma card com prioridade. É uma tarefa, né, com um nível de prioridade alto. Isso aí. Mas e aí, isso muda muito, né, cara? Mas eu falo, muda também na visão humana, né? Daquilo que você tem que fazer no dia a dia. Eu falo, a gente às vezes falava assim, mas não tem tempo para fazer, não tem tempo para isso. A valorização do tempo. E agora a gente precisa ter tempo para eles, né? Também. A valorização do tempo. E assim, saber que você ganhar um neném, você saber que você foi extremamente agraciado por Deus, né, em ter esse presente, em ter essa responsabilidade, essa missão, né? Então, isso em paralelo ali com o mundo dos negócios, tende a trazer uma valorização ainda maior, né, para esses princípios aí que a gente está discutindo agora nesse momento. Maravilha. Dá para crescer sem abrir mão de princípios? Você já meio que respondeu isso, mas... Não dá para crescer. Então, isso assim, vale... Eu quero que você fale isso, inclusive, para o empreendedor que está aí nos ouvindo. Porque a gente falou muito de gestão ágil aqui, mas tem coisas que, independente se você coloca a melhor metodologia, se você tem o melhor treinador e tudo, tem coisa que se o cara não firmar e falar assim, isso aqui eu não abro mão. Uhum. Dá para crescer? Na verdade, dá para crescer, né? Se não desse para crescer, a gente não via aí tanta coisa errada, né,
as questões criminosas, né? Sim. Corrupção, elas crescem, né? Depende de crescer Só para o quê, né? Crescer nos olhos quê, humanos. Quê? E qual que é a consequência que esse crescimento tóxico pode trazer para sua alma, para sua família? Né? Esse é o limite, essa é a barreira. Né? Então, o sucesso, ele não é só ter dinheiro. Sucesso vai muito além do dinheiro que você ganha, né? Mas o que você pode fazer com esse dinheiro, o tempo que você vai ter e a felicidade que você traz para você, para os envolvidos, né? E para as famílias que são entrelaçadas ali por meio ali de cada pessoa envolvida nos projetos. O que significa longo prazo para você? Longo prazo é o resultado final que se quer ter, né? Exatamente isso, que é o longo prazo. Você constrói a empresa para vender ou para deixar legado? Depende. Né? A gente pode ter negócio, eu tenho alguns negócios que com interesse de no futuro serem vendidos. Né? Aí é uma análise de mercado, um planejamento de negócio. Né? Então depende. Mas sim, em tudo que eu faço eu penso em deixar legado. Né? E é interessante isso, Cássio, que chega um momento que o teu legado começa a ser tão prático e realmente acontecer, que eu tenho a impressão que até aqui eu posso sair, que o legado e a cultura vai continuar. Eu sinto isso às vezes, né, com alguns times que eu tenho que lidar. E eu fico muito feliz. Existe algo assim que você acreditava sobre gestão há 5 anos e hoje você não acredita mais? Olha, com certeza a questão da visão cascata, de que tudo deveria ser extremamente ordenado, de que eu não posso dar o próximo passo sem terminar o anterior, né? Então é muito complicado isso, né? Eu não posso considerar ali uma tendência nova, porque eu tenho um escopo que eu estou seguindo a risca ali, que está escrito numa pedra. Tá levando até por esse lado, a gestão ágil, você acha que ela ensina muito o ser humano também, não só o empresário? Há muita coisa na vida pessoal que às vezes a gente acha que tem que ser tudo muito certinho, muito ordenado. Não é que não tem que ter disciplina. Tem que ser organizado, Tem que ser organizado. Mas ótica ágil. Mas vamos falar que alguma coisa saiu do controle, porque estabilidade não existe. Sai do controle o tempo todo. Né? Sai do controle o tempo todo. Você vê que a cultura ágil te ajudou, ajuda outras pessoas nesse sentido também, a levar alguns ensinamentos para a vida? Sim, com certeza. Uma vez que a agilidade também é sobre pessoas, né? Inclusive é um dos pilares da minha mentoria, é a experiência. Se fala muito hoje na experiência do cliente, né? Mas eu gosto de atrelar a experiência do cliente à experiência do time, né? Ou seja, a gente também precisa ser feliz no trabalho. Isso é totalmente possível. Perfeito. Pablo, a gente já está chegando no finalzinho desse podcast, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim agora da sua mentoria. A sua mentoria, a gente comentou alguns momentos aqui desse podcast. A sua mentoria, ela é para quem? Né? A gente falou de gestão ágil, a gente falou de Scrum, mas para quem é a sua mentoria? A minha mentoria é para empresas que querem crescer e para o crescimento delas acontecer, é necessário que ela deixe de ter uma gestão engessada, onde tudo está na mão daquele empresário. Ele se tornar um protagonista do sucesso, por meio de várias pessoas também sendo protagonistas em conjunto dele. Transformar um empresário que tudo está na mão dele e ele está extremamente fadigado em um maestro que vai orquestrar, né, aquela equipe. Perfeito. Então, quem quiser fazer a mentoria com o Pablo pode entrar em contato por onde? O que deve fazer primeiro aí? Para ter um primeiro contato, para entender se aquela mentoria é para aquela pessoa mesmo? Isso pode ser por meio do meu Instagram, né? @PabloVilela, bem fácil de achar. Ou do meu LinkedIn também, né? Pablo Vilela, mesma coisa. A gente consegue iniciar um papo ali e alinhar aí os pontos para iniciar a mentoria na sua empresa hoje, fazer você sair desse modelo engessado e começar a ser um pouco mais feliz no trabalho e ter mais resultado, né? Ganhar mais dinheiro. Perfeito. Se alguém está ouvindo agora e se sentindo exausto porque a empresa depende dele, tá tudo centralizado, a empresa depende tudo para tudo mesmo, o cara não consegue sair de férias, o que você diria para esse cara? Cara,
começa a mapear os gargalos, né, com bastante franqueza, se poder ter a ajuda de alguém próximo ali, porque às vezes a gente tem dificuldade de enxergar nós mesmos, né? Então alguém próximo pode ajudar. Vamos lá, então. Quando a gente chega no final do podcast aqui, eu sempre faço um ping-pong, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas você tem que me responder com uma frase e uma palavra. Vamos lá? Preparado? Eficiência para você é? Esforço mínimo. Centralização. Uma cadeia. Processo. Autonomia. Time bom é? Time ágil. Que não Time quer dizer bom, rápido. Tá, aqui eu vou ter que colocar uma frase, então. Time bom é aquele time que consegue sozinho tomar as decisões, né, sob a cultura criada pelo dono. Perfeito. Liderança é? Criar pessoas que representam o dono da empresa e a cultura e fazer com que elas brilhem. Empresa saudável é? Empresa que tem processos bem desenhados, pessoas, time com autonomia e metodologia para seguir. Legado para você é o quê? Legado é aquilo que vai continuar quando você não estiver mais presente, seja saindo da empresa ou seja quando estiver fisicamente ausente. Ok. E o dono precisa aprender a? Delegar, organizar. Maravilha. Bom, esse aqui foi o nosso Você Vende o Quê? Acho que você entendeu o que o Pablo vende, né? Então, muito mais do que gestão ágil, né? Para além da gestão ágil aí, vende a sua liberdade, né? A liberdade sua como empresário, né? De poder tocar o seu negócio de sucesso, que talvez já seja de sucesso, mas com organização, com tranquilidade, sem ser escravo do seu próprio negócio, né? E muito mais que você aprendeu nesse podcast aqui. Se não aprendeu, volta, assiste de novo, porque isso aqui, meu amigo, é uma oportunidade, uma aula. Se você ainda não está preparado para fazer a mentoria, você já teve um gostinho aqui, então, né? A mentoria Grow Zone, não é isso? Mentoria Grow Zone. Isso é conteúdo, está começando a mentoria Grow Zone, né? E eu volto aqui depois com o Pablo para contar para vocês. Quem sabe daqui a um tempo, quando a gente terminar essa mentoria, eu conto para vocês também o processo, né? Mas é isso. Siga aí o Pablo nas redes sociais. Repete pra gente o Instagram, Pablo, por favor. Pablo Vilela, @PabloVilela. Maravilha. Quero agradecer mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado. Foi um prazer, um privilégio te receber aqui. Prazer foi meu irmão. Muito bem. Compartilhe com os amigos, compartilhe com outros empresários, com pessoas que você sabe que precisa ouvir esse podcast e também assista os outros episódios nossos aqui do Você Vende o Quê, o podcast oficial da Isso é Conteúdo. E até a próxima, se Deus quiser.